Hoje nós estamos com a apresentação da Raquel a respeito do Isso. turismo rural. Na verdade, a Raquel já fez essa apresentação na Câmara Setorial de Cultura, Turismo e Esporte, e até lá mesmo foi conversado, foi falado da importância de fazer essa apresentação também para a Câmara Setorial de Agronegócio, visto que é um tema de importância para, para essa Câmara, né? Para a Câmara Sem dúvida. Setorial, bastante importante. Então, nós pedimos a Raquel Lima, da Senar, para que ela possa fazer essa apresentação nessa Câmara Setorial e, a partir daí, a gente refletir a respeito, né, da contribuição do turismo rural no agronegócio, né? Então, Raquel, a palavra é sua, toda a reunião é sua, meia hora e depois passamos para as considerações. Ok? Ótimo, Seja tá bem-vinda, ótimo. Raquel. Muito obrigado por aceitar o convite. Eu que agradeço a oportunidade, Fred, a todos aí da Câmara Setorial. Como o Fred falou, né, nós fizemos essa apresentação lá na Câmara Setorial de Turismo, e como é um momento que a gente precisa aí, né, de muito apoio, de compartilhamento, o Alex já viu, né, vai ver de novo, ele precisou sair. Eu vou falar do nosso projeto do programa de turismo rural, mas como o Fred tinha me passado, né, alguns pedidos, né, para essa nossa conversa, eu incluí um pouquinho mais, explicando um pouquinho do Senar, né, e entrando nessas perguntas aí, mas ficou bem curtinho para a gente depois ter tempo para conversar. Vamos lá. Tá dando para ver? Vocês estão vendo o compartilhamento? Tá, Fred? Perfeito, Perfeito. perfeito. Então vamos lá, gente. Tá É, ótimo. eu sou do Senar, né? O Senar, todas essas atividades agropecuárias aí é a nossa praia, né? Eu sou a Raquel Lima, né? Aí tem a honra aí de carregar o Lima aí do nosso Fred. E, na verdade, com tanto tempo de Senar, eu já tenho o sobrenome de Raquel do Senar, né? Sou pedagoga, estou nesse momento atuando na área de inovação e conhecimento, atuo na formação técnica do Senar e também no desenvolvimento de novas tecnologias, aí principalmente na parte AD. Vou deixar os meus contatos aí depois aqui com o Fred fica à vontade para quem desejar outras informações, aí a gente estou à disposição. Só para recordar um pouquinho, né, o Senar está de nível nacional, a gente temos no sistema a Confederação Nacional de Agricultura, né, que é a casa do produtor aí a nível nacional, que rege, que auxilia em todas as situações voltadas à agropecuária do nosso Brasil, e junto com ela o Senar Nacional. Nós temos uma administração nacional, o Senar Brasil. No estado, temos a Federação da Agricultura, o Senar está aí no mesmo nível aí, sendo o braço da educação do sistema, e na nossa base, os nossos sindicatos dos produtores rurais, que, na verdade, proporciona ao Senar, né, toda essa capilaridade que nós temos, já que nós somos aí conhecidos, hoje até temos já instalações físicas, mas éramos conhecidas aí o nosso lema era uma grande sala, uma grande escola, né, sem paredes, né? A nossa fonte de recurso, né, ela é de 0,2% sobre a comercialização de produção agropecuária de pessoa física, 0,25% sobre as agroindústrias, né, e 2,5% sobre folha de pagamento. Também atuamos com programas, né, o governamental, federal, estadual e federal. Essa divisão de recurso vai cada um para no montante de produção do seu estado. Então, na verdade, o que nós dizemos é que o produtor, ele paga antes, né, pelas as nossas ações, nós retornamos a ele em termos de educação profissional.
que é o nosso objetivo, né? Promover a educação profissional, a promoção social, o ensino formal, assistência técnica, contribuindo aí para a qualidade de vida e principalmente o desenvolvimento sustentável e socioeconômico do estado do Rio de Janeiro. E como é que é estudar no Senar, né? Nós trabalhamos sobre demandas, então todas as nossas ações vêm de demandas locais, com foco no trabalhador e produtor rural, né? Ele é o nosso público-alvo, já como vocês viram, há um percentual que ele arrecada para o Senar e que retorna a ele em termos aí de educação profissional. O Senar nasceu estatal, e ele, na época do Collor, ele passou a ficar nos moldes do Senac e do Senai, que são os nossos irmãos aí do Sistema S mais antigos, né? Nós temos 32 anos de existência. Para a execução dos cursos, nós temos a parceria, como eu falei, dos sindicatos rurais e demais instituições ligadas à agropecuária. Todas as nossas ações são feitas de formas flexíveis, não temos nenhuma. Normalmente é feito dentro das atividades, né, no curral, a nossa sala de aula é o viveiro, é a horta, então também atendemos a realidade. Nós temos treinamentos de 2, 3 funcionários, interfazenda, trabalhamos entre as fazendas, então toda a nossa metodologia é muito flexível. Hoje trabalhamos com metodologias presenciais, EAD e híbrida, né, que nós entendemos que é aí um progresso aí do desenvolvimento desde a pandemia, a gente vem atuando com essas ações de muito boa aceitação, até mais do que a gente imaginava, né? Todos os cursos são adaptados à necessidade de formação, tamanho e grau de conhecimento. Então, com a demanda local, é possível a gente trabalhar especificamente o que é necessário, empregando o dinheiro aí que foi depositado para a gente da melhor forma possível. E o mais importante, né? Todas as nossas ações, elas são gratuitas. Não há nenhuma cobrança sobre nenhum tipo de matrícula, de curso, de execução do Senar, porque nós temos essa forma de contribuição, mas também o nosso público prioritário é quem já pagou por ela, o produtor e o trabalhador rural. Atuamos com 4 linhas de atuação, as grandes linhas de atuação nossa, formação profissional, mais de 180 linhas de atuação. Então, aqui está o grande número de cursos, treinamentos que nós atuamos, de vários formatos e tamanhos, como eu falei. A promoção social no estado do Rio de Janeiro, nós damos foco na saúde no campo, mas também trabalhamos com empreendedorismo, principalmente feminino. Nós temos a questão da educação também, mas o foco no estado do Rio, optamos por trabalhar a saúde no campo. O ensino técnico, né, que é EAD e presencial, ele é um formato híbrido, também gratuito. Temos hoje 7 cursos em execução. Nesse momento, estamos até com processo seletivo aberto. E a nossa assistência técnica e gerencial, a gente sempre foi muito parceiro, muito próximo da Emater, né, pelo trabalho de extensão ser tão necessário ao processo aí de demanda, de formação. Só que nós sabemos aí de todos os problemas, né, que a extensão passa, e não só no nosso estado, mas no Brasil também. E o Senar, há um tempinho, iniciou esse trabalho de assistência técnica e gerencial. Hoje já atuamos em 12 cadeias produtivas. Então, só para a gente, queria fazer um panorama, quem não conhece um pouquinho o S aí da agricultura, né, para falar principalmente de uma das linhas, né, de um projeto nosso aí que eu apresentei lá e que foi aí o convite do Fred para apresentar a vocês, que é o nosso programa de turismo rural. Também para a gente se situar, né, o programa de turismo rural, o turismo rural em si, ele envolve aí todas essas modalidades, né, algumas delas têm até, quase similar, todo mundo acha que é a mesma coisa, né, a modalidade de agroturismo e de ecoturismo. Quando falamos em turismo rural, logo se associam, né, essas duas modalidades, mas o turismo rural engloba muito mais, né, principalmente o turismo gastronômico, né, o turismo de aventura, o turismo de evento, o turismo de saúde, o turismo etnográfico, de patrimônio, e podemos ir até outros aí, né, o turismo de regeneração, regenerativo, que a gente acredita
acredita que também vai se incorporar aí ao processo de turismo rural. E qual é o foco do nosso programa? O foco do nosso programa é que a gente diz que ter um negócio sem sair do negócio, né? É o ingresso, é valorizar aí a atividade produtiva, incorporando, diversificando aí atividades turísticas. Então, esse é o nosso objetivo para o produtor rural. Só que como o turismo rural tem uma amplitude, né, de desenvolvimento da comunidade, de todos os outros setores, nós abrimos também, a partir desse objetivo, a formação e o trabalho para outras atividades. Contando um pouquinho como ele começou em 2005 em formato presencial. Nós adotamos uma metodologia do Senar de Santa Catarina, né, pela representatividade aí do turismo rural do sul do país. Adaptamos nesse tempo. Chegou em 2022, né, depois aí da pandemia, a gente ainda estava aí fazendo como trabalhar, né? A pandemia veio mudar a nossa forma de atuação e aí adotamos o formato híbrido, 70% EAD e 30% presencial. Entendemos que esse público de turismo rural e cada vez mais a gente, para atuar em várias ações, né, várias atividades que sejam produtivas, agropecuárias mesmo, e com o turismo rural, a gente há uma necessidade de incorporar tecnologia, e a questão do turismo rural híbrido atendeu muito bem, a gente não tem problema nenhum com o desenvolvimento educacional dele nesse formato. Já estamos aí, executamos durante esses anos todos, nos 51 municípios, né, dos 92 municípios, já tivemos em 51. A gente já está com uma programação para o ano que vem aí já em Silva Jardim, em Coatis, em outros municípios aí que a gente ainda não atendia, mas agora com esse plus aí que eu vou já contar, a gente começou a trabalhar. Santo Antônio de Pádua também já estamos, e outros que não estão marcados aqui, a gente já vai conseguir chegar. Na maioria, a gente normalmente atende em torno de 70 e poucos municípios, que são os municípios de maior produção agropecuária, né? O que tem é o que o Senar atua. Esse programa, com a formação híbrida, nós atendemos aí, são 5 módulos, né? Oportunidade de negócio, que é um módulo híbrido, em que nós vamos para dentro de uma propriedade e olhamos para ela e vemos quais são as oportunidades turísticas que a gente pode vir a desenvolver ali. Então, esse é o primeiro. Depois trabalhamos o receber, né? Que é o relacionamento com o cliente. Planejamento de circuito turístico e trilhas, aí a gente tem muito a parceria aí do Sebrae, né, que tem montado as rotas, né, de tanto sucesso aí no nosso estado. Depois participamos da parte de comercialização de produtos turísticos e, por fim, o planejamento de empreendimentos turísticos, que é uma consultoria, né? Por algum tempo, consultorias online e presencial, até montar um plano de negócio para o negócio rural ou para a propriedade rural, para que ele possa atuar dentro do turismo rural. No todo, ele tem 75 horas de estudo. Ele tem como foco, né, o nosso público prioritário, ele tem o maior número de vagas, ele executa os módulos e também oportunizamos aí esse encontro dos outros atores, agentes aí do município, né, das comunidades, de guias e condutores, empresários, gestores públicos, comerciantes, estudantes, de se envolver nesse processo de capacitação e vemos muito bom resultado nessa união entre o produtor rural e guias e outros que muitas vezes são do município e desconhecem o potencial turístico ou a área rural do município, né? Então, esse encontro aí é o que o turismo rural necessita, né? Ninguém faz turismo sozinho, por mais que a sua propriedade seja maravilhosa. Então, a gente já começa a abrir aí para o potencial turístico. E também nessa atuação, a gente desenvolve outros projetos com atividades que tenham um potencial turístico, né?
Trabalhamos a parte da equideocultura, com um projeto grande de educação por competência, junto do Senar de Minas e da Manga Larga Machador. Os nossos cafés especiais, né, nós não podemos deixar aí o quanto eles têm possibilitado aí um turismo já para conhecer. Todas as nossas agroindústrias, seja vegetal, ou animal, a gente tem um foco aí na qualidade, na segurança alimentar. Estamos com um curso de formalização, viabilidade da formalização, quando nós vamos antes do produtor gastar o dinheiro num pé direito que não atenda ou numa necessidade para formalização, a gente está lá junto com ele até ele chegar na garantia de se formalizar. Boas práticas de fabricação, boas práticas agropecuárias, são ações que nós vamos trabalhando e aí, de alguma forma, de uma transversalidade aí, atuando também todo o potencial que ele tem para o turismo rural. E deixei por último aí um pedido, né, que foi a questão das nossas uvas, né, do nosso vinho, em que a gente estamos nesse momento desenvolvendo ações, né, um projeto. A primeira turma vai ser feita em Areal, que é a nossa capital aí, né, da uva, na capital do vinho. Ela é uma parceria, essa qualificação vai ser uma parceria com o Senar de Minas, é uma formação por competência, significa que nós vamos atuar em todas as necessidades, né, em todos os momentos da atividade de formação, desde a produção de uva até o cantineiro, a duração vai ser de 1 ano. Então, a primeira turma é em Areal, né, pelo potencial aí, mas a gente já tem solicitação para Cardoso, né, Teresópolis, Petrópolis, cada um aí dentro da sua, algum mais para vinho, né, outro só para produção de videiras. Então, a gente foi um pedido aí perguntando se nós já estamos atuando, a gente já está com um programa aí em formação. E o nosso para 2025, nós, depois de tantos anos atuando aí no turismo rural, a gente lançou agora no Rio Mais Agro o nosso app Caminho da Roça, já com mais ou menos 400 propriedades. Nós, assim, né, mais antigos, né, mais experientes, a gente começou com a ideia daquele guia 4 rodas, né, em que era um mapa das nossas atividades rurais. A nossa ideia surgiu do nosso vídeo de 30 anos, em que nós fazíamos uma pergunta: você realmente conhece o Rio de Janeiro? E aí a gente saía do Cristo Redentor, das praias ali, subia a montanha e chegava, né, na área rural do nosso estado. Então, a proposta do Caminho da Roça é uma grande vitrine, né, de todos os negócios rurais do nosso estado, né? E aí a gente faz uma geolocalização, né? Ele tem ali o seu WhatsApp, fotos do local, dizendo que tipo de serviço ele executa. Todos os negócios vão ter uma geolocalização que nós estamos ajudando nesse momento, no momento de cadastro, ajudando em fotos. O WhatsApp já todas as propriedades, em sua grande maioria, tem um contato de WhatsApp, e aí a gente está ajudando o Instagram, né, para que possa esse grande mapa nosso aí, do turismo rural ou dos negócios rurais do nosso estado já comece a se formar. Teremos também algumas. Percebemos que nesse mapa a gente precisava colocar alguns parceiros, então a gente vai abrir um perfil de parceiros também. A gente está com a Turis Rio também nessa parceria aí, que está nos abrindo as demais secretarias de turismo ou correlata, né, que fazem atividade de desenvolvimento econômico, para que nós possamos valorizar aí as atrações turísticas dos municípios. E para quem quiser baixar, né, o nosso aplicativo já está. Como eu falei, no primeiro dia lá na feira, nós já chegamos a baixar 800 aplicativos, né, graças com uma boa aceitação, já 5 estrelinhas. O iOS ele está dando um bugzinho aí, mas a gente já está trabalhando com a Apple para que a gente resolva, né? Mas o Google Play, aí, quem tem Samsung, já pode baixar o nosso aplicativo e começar a procurar aí as nossas propriedades rurais aí no nosso estado. E é isso, gente.
Ok, obrigado, Raquel. Você já tem até uma pergunta aqui da Ginoan, acho que ela está querendo fazer o Eu não curso estava já, vendo o chat, é verdade. né? Ela já está perguntando se os contadores podem fazer o curso, até para entender melhor a atividade. Seria interessante, né? Mas aí é com Sim. você. Não, não há problema assim. A gente tem advogados, contadores, não há nenhum problema de, como eu falei, público prioritário é o produtor, né? O trabalhador, ele tem o maior número de vagas, mas nós entendemos que todos os agentes da comunidade, né? Todos necessitam de conhecer, de estar envolvido de alguma forma com o serviço ou que tipo de prestação até ele vai trabalhar ou auxiliar. A gente ainda tem aí algumas mudanças necessárias. Aí houve um adianto aqui, o Cadastur liberou para que produtores rurais possam fazer o cadastro deles, né? O Marco Návega, até na nossa reunião, um dos membros nossos lembrou disso, mas ainda se exige que o produtor tenha um CNPJ, não é considerado o CPF dele. Então, o turismo rural ainda não é associado à atividade que ele possa executar com o CPF. Então, é algumas ainda necessidades que ele precisa. Ou seja, né, quando ele tem um ganho em cima com um valor relacionado ao turismo rural, ele não tem como encaixar. Então, é bom que os contadores estejam com a gente, todas as pessoas de alguma forma aí interessada aí no turismo rural. Ok, Raquel, faz sal, por favor. Oi? É o Reinaldo que vai perguntar. Ah, tá, quer falar? Tô no chat aqui, ó, na nossa última reunião, Sim. falou-se sobre a dificuldade que existe no estado de obter produtores. E, como exemplo, saiu a carne de cordeiro e folha de louro, por exemplo, né, que atende a rede de hotéis e restaurantes. Há algum programa do Senar que prestigie isso, abrir os olhos do produtor rural? Então, Reinaldo, nós hoje, nesse momento, a gente teve com uma expedição B. Não sei se você. A expedição B ela é uma expedição, né? Sai um zootecnista responsável por expandir o trabalho na caprinocultura e ovinocultura. Nós fizemos desde o ano passado. Esse ano a gente está com algumas ações que têm esse caráter informativo, já que nós temos para trabalhar demanda de formação profissional, né? Nós auxiliamos no trabalho de informação, mas nós não somos o órgão responsável por levantar isso, né? Com certeza é a extensão e outros órgãos. Mas nós estamos já com vários programas, desde o planejamento de área, planejamento da atividade de ovino e caprino. Estamos nesse momento com o manejo de cabras leiteiras, produção de leite, né, por ovinos, que é uma realidade ainda crescendo, mas com potencial enorme. Então, desde o ano passado, nós fizemos essa expedição BEC que rolou aí no estado, e esse ano a gente já está com capacitações. Aí eu posso até mostrar já algumas ações EAD que se transformam em híbridas, ou seja, eles executam uma parte, têm uma informação e nós vamos para dentro de uma propriedade, né, para mostrar ali na prática como é que a coisa funciona, não numa capacitação, mas numa informação, principalmente no planejamento, né, das possibilidades dele entrar na atividade. O louro, eu confesso que tenho muita vontade de fazer sobre plantas aromáticas, mas eu ainda não consegui. A gente já teve uma demanda até da questão da chinesinho com pimenta, né? Que precisa de poucas áreas. A gente tem uma fábrica da chinesinho em Valença, mas a gente ainda não conseguiu montar, mas também está no meu planejamento da gente dar essa informação, essas possibilidades. Para você ver, a gente está com duas ações agora. Uma é a de baunilha, né, que também tem um valor agregado assim enorme, e o outro é a pitaia, que uma fruta, né, ela sai em média de 30 a 40 reais. Então, se a gente pensar na agricultura familiar aí, conseguir com uma fruta 40 reais, o que ela faz aí com três caixas, quatro caixas de banana. Então, são esses potenciais que a gente vai insinuando aí as possibilidades também para o produtor rural.
Obrigado. Ok, obrigado, Raquel. Joapiaçu. É, a primeira pergunta da Dinoá, ela foi extremamente importante, mas é o contrário. É, a formação do contador, não na área rural, na verdade é o contador fazendo ali o amparo ao produtor rural, Dinoá. É, Isso existe uma grande demanda, porque você tem cadastro, o CCR, CIR, diversas atividades que modulam a atividade rural, né? Ou seja, diversas atividades do contador que precisam para dar amparo legal ao produtor rural. O trabalho do contador é extremamente importante. Ele precisa ter contador na área, na região. E isso que a Dinoasa está falando. Não o contador na formação de produtor rural, que não vai interessar. Vamos dar o exemplo aí na formação de ovinicultura. Ele não interessa isso para ele. Na verdade, a Dinoá, ela com certeza vai contribuir muito para estar perto do produtor rural. Eu ter profissionais na capilaridade aí para atender os produtores rurais. Esse é o grande objetivo. É, Outro ponto que você falou. Eu posso Fala, falar? né? Claro, mano, fala. Semana passada eu participei do Rio Mais Agro. Conversei com alguns produtores e eu vou te dizer, eu tive alegrias e tive tristeza. Uma das maiores tristezas foi descobrir que conversei com 14 produtores, nenhum tem contador no Rio de Janeiro. Isso foi uma tristeza muito grande, por falta de capacidade nossa, por É. vários motivos. Por não estar capacitado no ramo rural e por não aprender a escutar, porque precisa escutar o produtor. Eu estive no congresso em São Paulo e lá eu vi a necessidade da gente praticar a escutatória. Isso a cada dia eu estou vendo, escuto. Então, lá eu conversei com vários produtores e todos com o mesmo problema. E a maior parte dos contadores que atendem ao pessoal do Rio de Janeiro estão localizados em São Paulo ou Minas Gerais. Tem outros estados, mas esses dois estados aonde tem mais profissional contábil voltado. E aqui no Rio de Janeiro, nós temos pouco. Eu e a Cris estamos estudando loucamente, porque eu me apaixonei pelo agro. Eu vou ser muito franca com vocês. Hum, Além do amor que eu tenho pela contabilidade, eu me apaixonei muito pelo agro. Então, eu pensei, é um segmento que eu quero fazer. Então, eu estou praticamente há 2 anos estudando. A Cris, eu acho que está até fazendo pós. Eu não estou fazendo pós, eu estou fazendo um curso de extensão universitária. Mas a cada evento que eu consigo participar, que eu consigo saber com antecedência, eu vou descobrindo muita coisa. E as alegrias, como eu te falei, fiquei feliz porque a nossa prefeitura liberou o selo. Isso vai ajudar bastante aos produtores. Mas fiquei triste porque eu não encontrei um contador carioca e não encontrei um produtor que utilizasse a nossa mão de obra. Por deficiência nossa, eu te garanto, não por causa deles. Desculpa ter interrompido sua fala. Não, não tem desculpa não, mas eu vou te falar, eu tenho um contador rural, eu era produtor rural até pouco tempo, lá em Cachoeira de Macacu, por exemplo, produtor de leite. E só tinha um, a gente ficava refém, né, de determinada profissional, você não tem como referência, né? Então, o que você falou, Dinoa, é a leitura do mercado. Você é que, por exemplo, fazendo a pós-graduação junto com a outra colega aí, acho que é a Cristiane, né? Foi falado, alguma coisa assim. Vocês participarem desses eventos do Senar e mostrar o papel de vocês, entendeu? Que é de suma importância, porque na apresentação da Raquel, nós temos duas situações ali. Nós temos a situação do produtor rural e do empreendedor na área rural. O empreendedor na área rural, que trabalha o turismo rural, ele é um empresário. O produtor rural ele não é encarado como um empresário, tá? Então, são duas figuras jurídicas distintas, a qual o contador é importante fazer essa separação. Por exemplo, ele, o produtor rural, o CPF dele, e ele como empresário, dono de um hotel, dono de uma pousada rural e etc. Que vai ter lá um CNPJ, uma tributação no Simples, sabe Deus como ele vai fazer a tributação dele. Então, esse é o papel interessante do contador, tá?
Isso é que precisa ser bem clareado, bem dividido, entendeu? Isso é que é a importância do profissional de contabilidade. Aí você falou aí, a Raquel acabou falou da produção de baunilha, né? Da pitaia, não é isso? É, um favo de baunilha é caríssimo para nosso setor de alimentação. Chega a pagar R$ 600 no quilo da baunilha, né? E o Antero tinha falado na questão das folhas e etc e tal. Gente, o Rio de Janeiro, eu fico abismado, porque quando eu trabalhei na Câmara Federal, eu era responsável pela parte de desenvolvimento econômico. E eu gostava muito do noroeste, norte do estado, então eu rodei esses municípios todos. A nossa capacidade de produção é muito grande, mas o abandono nosso é muito grande, entendeu? Nós precisamos ser eu não sei como é que qual é o nosso papel, sabe, Fred? Na alavancagem desse negócio, como turismo, como muito bem vem sendo tratado pelo Senar, no caso do fomento à atividade rural e à atividade empresarial rural. São duas atividades que estão sendo trabalhadas pelo Senar. Como é que nós podemos promover essa divulgação efetiva, tá? Como é que nós podemos? Nós temos a indústria aqui carente desse produto, né? Nós temos o turista interno, o endoturismo, carente da busca desse turismo real, vem crescendo, não é isso? O produtor, a gente precisa deixar ele lá. Ele não precisa trazer o filho dele, não precisa vir mais para a capital hoje em dia para fazer estudar, para fazer nada disso. Nós temos institutos federais aí, os IFES, que estão formando gente muito qualificada e perdendo tudo para São Paulo, o Sul, para o Centro-Oeste. Nossa mão de obra nós estamos formando e mandando para fora. E com uma demanda incrível. Eu acho que o desafio nosso, Fred, é fazer isso acontecer. Como é que a gente impulsiona? Como é que a gente promove? Como é que a gente traz isso para a realidade? Sai do campo teórico e joga para a realidade. Entendeu? É, esse fórum é muito importante. Eu acho que nós temos que sair daqui com alguma proposta, não sei quando, mas em algum momento nós precisamos sair com alguma proposta efetiva, entendeu, Fred? É, mexer com os autores. A Emater tinha que estar aqui, a Embrapa tinha que estar aqui, o Siscob não, é, que reúne as cooperativas, tinha que estar aqui. Tinha que estar aqui e fazer uma ação conjunta. Fazer um date aí de uma ação conjunta. Vamos startar projetos assim. Porque precisa, nós precisamos disso. Precisamos tirar o pessoal do urbano e levar para o rural. Só para terminar minha fala, eu tenho um. Eu vou até 18, eu vou lá na roça, inclusive, eu chamo de roça, né? Eu tinha na verdade eram quatro, né? Dois empregados. Aí eu falava com ele o seguinte: você sabia o que você ganha aqui? Você ganha praticamente quase o triplo que você ganha lá na área urbana. E há um engano muito grande em relação a vou para a capital, vou para a área urbana para ganhar mais. A qualidade de vida é muito melhor. Você ganha muito mais, você tem muito mais recursos aí nessa história. Eu, o Faisal quer falar aqui, tá? Então essa é a minha sugestão, Fred, para que a gente faça isso acontecer. Nós temos que ver como vai fazer acontecer. Vamos Faz- pensar, né? Deixa A Câmara está aí para refletir sobre isso, É né? isso. É, Então, deixa eu só falar assim, porque o Alex, eu acho que eu não sou tão pessimista assim. Eu acho que nós já começamos uma mudança. Nós do Senar, como eu falei, a gente trabalha sob demanda, né? Todas essas ações são desenvolvidas, nós temos resultados já efetivos. Então, primeiro, só respondendo a Dinoar, a gente tem um programa, né? E tem uma pessoa que é muito próxima do CRC e a gente está sempre fazendo capacitações junto do CRC e da Receita Federal, que é o nosso Marcos Ravesini, é um supervisor, trabalha junto comigo. E o que você precisar, e o fórum, se precisar, ele pode vir aqui. Hoje a gente está empenhado em todas as ITRs, Receita, nota fiscal, né? Todas essas mudanças que aconteceram aí, a gente está trabalhando nisso junto da Receita, junto de produtores rurais. O Marcos roda o Estado aí todo nessa área. E por que que eu não sou muito negativa assim? Eu acho que nós já começamos a executar.
O nosso estado, ele é referência. Hoje houve mudanças muito grandes, de formas que nós somos muito bem vistos em termos de qualidade. Lógico, não temos montantes, né? Mas nós temos uma representação de qualidade das nossas ações que são muito interessantes. Nós, como posso falar da área de educação, hoje nós temos 7 cursos técnicos em execução no nosso estado, que nós vemos desde uma sucessão familiar a partir do técnico, desde uma valorização do produtor, que ele saiu das formações breves para uma formação técnica, para ele valorizar a sua atividade produtiva. A nossa assistência técnica também hoje já atende aí com 12 cadeias toda a capilaridade produtiva do nosso estado. Então, nós temos muita coisa já para mostrar. Eu acho que a gente pode ser assim, estamos caminhando. Ainda falta muita coisa? Com certeza, né? Mas a gente, como não está no estado do Rio de Janeiro, com todos os seus problemas a serem discutidos, né? Estamos aí, eu e o Fred viemos de uma reunião em que é a base aí a questão da segurança, o Alex também estava, né? E outros problemas muitos para se atender, mas eu acho que a gente está num bom caminho, principalmente na agropecuária, a gente tem bons atores. Eu posso te dizer até um que a gente está agora atuando, são junto com a Pesagro. Pesagro é a nossa Embrapa. A gente está formando 80 jovens, todos eles filhos de produtores rurais. Demos desde como é que chama aquele que não é um computador, um tablet para ele, e ele está aí. Se você fizer perguntas a ele, todos eles serão agrônomos, veterinários, querem trabalhar com pecuária, querem identificar na propriedade. A gente vai se encontrar com eles agora em Macaé. Eles são de 3 polos do estado, num grande evento de fruticultura, já que a nossa fruticultura aí tem uma representatividade aí com abacaxi de São Francisco e outras ações. Então, assim, temos coisas muito boas para contar. Entendo da tua preocupação, mas nós já temos coisas muito boas aí em trabalho no estado. Obrigado, Raquel. Reinaldo. De novo, agora eu vou puxar a brasa para a minha sardinha, que é a área humana. Vamos falar de humanos agora, tá? A questão é a seguinte: como é que está o engajamento desses produtores nos programas que vocês oferecem? Porque eu tive uma experiência com cooperativas do Paraná e Santa Catarina, em que os produtores, mesmo sendo cooperados, ou seja, são donos, né, têm parte, eles se mostravam sempre muito ocupados para participar desses eventos, palestras, treinamentos que a cooperativa oferecia, e eles sempre tinham uma dificuldade para marcar um encontro, uma reunião, alguma coisa, estava sempre isso. Como é que está funcionando isso no caso do Rio de Janeiro? Então, Reinaldo, quando eu falei de como é que você atua, né, como é que você participa das ações do Senar, eu falei várias vezes da questão da flexibilidade que nós atuamos, para você ver a experiência nossa, Sumidouro, né? Nós temos aí o município com maior área rural, né, do nosso estado é Sumidouro. E nós fazemos aplicação lá, a maioria dos produtores ainda é convencional, né? Alguns aí em um trabalho de transição, mas ainda é muito convencional. As nossas ações de agrotóxicos são feitas praticamente à noite, dentro de igrejas, e aí fazemos a prática na atividade, no momento que ele está aplicando lá pela manhã, 6, 7 horas da manhã. Então, nós deixamos aquele modelo, né, na grande maioria dos cursos, aquele modelo de você chegar às 9 horas da manhã e até 4 da tarde, porque a gente percebia que a gente não chegava a quem efetivamente precisa do treinamento. Então, com essa modelagem, a gente consegue atender ele na sua realidade. Porque se ele tiver que se deslocar, com certeza, primeiro que ele deixa a propriedade dele, né? Como é que se coloca eu e você? A gente está precisando produzir, a gente não tem funcionário. Nosso funcionário é o nosso filho, é a nossa esposa. Aí o Senar chega e fala assim: olha, eu vou reunir você, todo mundo ali, vai ter lanche, vai ter tudo, mas eu tenho que deixar a minha propriedade.
Então, nós sentimos que esse modelo é um modelo para a gente efetivamente atendê-lo. O Interfazenda, que eu falei, é um trabalho em que a gente faz, principalmente voltado ao trabalho de controle de células somáticas, né, impurezas aí, vamos colocar no forma leiga, assim, na questão do leite, e a gente faz desde do recebimento do leite no produtor, passa lá o caminhão, a gente está junto com ele fazendo a coleta até chegar no produtor. Então, são com 2 produtores, 3, as fazendas se unem para fazer o trabalho junto, para que a gente possa sair disso que você falou, porque com certeza a gente não, se a gente for fazer o padrãozinho, não adianta. Não tem como a gente atender. Obrigado. Raquel, eu sou entusiasta, tá? Não sou pessimista, não, tá? Muito pelo contrário, eu tô aqui, você não tem ideia, eu tô brigando pelo positivismo, né? Eu não tenho. O que eu mais faço é brigar por esse lado. Eu adoro essa Câmara, eu adoro esse tema. Eu sou produtor. Então, Que bom. não, eu tô falando aquilo que eu vivencio, tá? Tanto pelos dois lados, como eu fui da diretoria do Banco do Brasil, inclusive, Fred, queria fazer um pedido a você. É, se pode ser feito um ofício ao Banco do Brasil aqui no Rio de Janeiro, à Superintendência do Rio de Janeiro, para lhe informar o valor destinado ao financiamento rural no estado. Porque esses produtores rurais, por agência, inclusive, isso vai ajudar, inclusive, a Raquel na busca e captura de financiamentos para investimentos na área rural. Então, Fred, se for possível você atender esse pedido, é um ofício, o Banco do Brasil ele vai te responder, por agência no estado, na linha de crédito rural. Se é que você pode fazer, se o nosso fórum tem. Porque esse material, essa informação, é para subsidiar as ações de financiamento da implantação de coisas na atividade rural. Deixa eu aproveitar, deixa eu me permite aqui, eu vou abrir a nossa página de educação à distância, que nós utilizamos a proposta de educação à distância muitas vezes como o início, né? A primeira conversa, o primeiro contato, e aí são ações que elas se vão para o presencial, se encontram em treinamentos, dependendo do grau que a gente precisa, só para mostrar as temáticas que nós estamos começando a trabalhar com eles, e muitos aí até uma preocupação que acabou o Alex falando. Essa é a nossa, vou botar aqui já nos lançamentos. A gente está com vários cursos, né, dentro da área de turismo rural, desenvolvendo todos os setores, eles estão todos para lançar ainda esse ano. O que o Reinaldo me perguntou, produção de leite, ó, de ovelha, passo a passo para o produtor. A gente está numa preocupação aí de publicidade dos negócios rurais, percebemos com o aplicativo que muitos dos nossos produtores desconhecem, então isso aqui a gente inicia uma conversa. A nossa plataforma ela usa Moodle, ele pode baixar, usar no WhatsApp, então ela é super tranquila. O uso do Zap, né, do nosso WhatsApp. A gente vem crescendo a produção de cacau no estado. Então, isso aqui é uma produtora com um chocolate maravilhoso de Bom Jesus, ela que está fazendo para gente. Parte de sanidade, aqui a pitaia, né, maravilhosa, a baunilha, lógico, vacinação de pequenos ruminantes, ecoterapia, manejo de cabras leiteiras, bioinsumos, o lúpulos. Eu estive gravando na semana passada, ainda comentei com o Fred, num único viveiro certificado do Brasil, que fica aqui no nosso estado. E a gente está lançando agora, a gente estava aguardando a questão do Plano Safra, tal, que é organizando a propriedade rural para acesso a crédito. Isso aqui a gente vai para dentro da propriedade e arruma a casa, né? O que que precisa aí? Questão fundiária, o que que você precisa para você pensar em investimento, né? A gente arruma meio que a papelada, como é que ele tá para ele chegar na possibilidade aí de investimento. Então, são algumas temáticas
que a gente começa a conversar aqui e automaticamente já tem uma programação presencial, já tem uma programação com os sindicatos, porque cada público, né, um público do neo-rural, ele procura o EAD, né, ele tem um conhecimento maior de tecnologia, quem não é ainda é mais tradicional, ele também vai ter a possibilidade de ter a temática sendo desenvolvida junto dos nossos sindicatos rurais. Então, a gente tenta de todos os lados, né? Tanto a parte de sanidade para a gente é muito importante, cogumelos, planejamento de áreas, né? Alimento seguro. Então, são algumas ações que aqui estão as temáticas apresentadas, mas que vocês também encontram eles de forma presencial nos nossos sindicatos rurais. Obrigado, Raquel. Antero, da Rio Indústria, por favor. Boa tarde a todos. Eu gostaria de acrescentar aquilo que a Raquel falou e o Alexis também. Fizemos uma reunião, como da outra vez eu falei, com 26 secretários de agricultura de municípios do estado do Rio de Janeiro. Foi muito interessante porque aconteceram várias manifestações. Eu fui procurado, por exemplo, por Trajano de Moraes, do município, onde produtores de batata apresentaram as suas produções. Estive vendo também com produtores de cogumelos shiitake, que vão entrar com uma fábrica excepcional, pelo que eu estive visitando, uma fazenda de produção de cogumelo, que nos interessa para fazer o cogumelo desidratado. Então, nós temos condições, quer dizer, de fazer esse projeto, vendo que o Rio de Janeiro começa a apresentar uma vocação que, para nós, ela é nova, porque é muito importante isso que o Senar está colocando, porque nós tentamos nos aproximar das diversas prefeituras, até para entender a vocação de cada uma delas. Na semana passada, até passando para o Alexis, eu tive uma reunião com o Alexandre Boechat, do Banco do Brasil, que eu fui avaliar o seguinte: produzir um louro-folha, dentro daquilo que é a nossa característica, entre plantar e começar a colher, são 2 anos e meio. E o produtor, quer dizer, um urucum, como eu também apresentei, você tem 2 anos e meio a 3 anos para começar a colher. E é muito complicado para o produtor imaginar um projeto desses onde a coisa possa estar tão dilatada assim. E eu fui ver com o Banco do Brasil o que se poderia ter assim, para, num contato com produtores, tentar avaliar aquilo onde a empresa poderia dar algum tipo de garantia para que essas coisas caminhassem, porque se nós não quebrarmos esse paradigma, e eu digo nós, indústria, se nós não quebrarmos esse paradigma, nós vamos ficar o tempo todo lamentando que a produção não engaja naquilo que a empresa pode ter necessidade e o produtor, por sua vez, dizendo que ele não tem condições de se aproximar de créditos mais favoráveis. Tivemos uma longa discussão no Banco do Brasil, fomos também com o pessoal da Secretaria de Agricultura do Estado, e eu acho que as coisas estão caminhando, quer dizer, muito tardiamente, porque a Chinesinho traz, como eu disse, eu tenho dito várias vezes, 94% de tudo que nós utilizamos da indústria vem fora do Rio de Janeiro. O nosso presidente, Sérgio Duarte, ele não aceita que isso continue assim. Eu estive fazendo, na última reunião com o secretário, uma reflexão. Se uma pessoa consegue colher 20 quilos de pimenta malagueta por dia, e isso representa hoje, na cotação de hoje, na faixa de R$ 7.500, quer dizer, o que nós precisamos é uma área de 1 hectare para que o Rio de Janeiro produza a pimenta malagueta que eu tenho consumo. Estou trazendo de Minas, estou trazendo de São Paulo. Quer dizer, se nós analisarmos, a gente fica dentro de uma situação que não muda. Foram criados paradigmas que o Rio de Janeiro não é um estado que está vocado para o agronegócio, e esse paradigma afasta a indústria, porque ela tem imediatismo do seu dia a dia. Na hora que isso faz com que a indústria procure os seus fornecedores fora do estado, e não é que esteja me faltando material para a produção, não é isso. É que o nosso presidente não se conforma de que esse passo não seja dado. Por quê? Porque tudo é comprado fora do estado. Quer dizer, 73% da nossa venda é estado do Rio de Janeiro.
Quer dizer, é uma incoerência que eu busque 94% fora do Estado, né? Então, a indústria não está conformada com isso. Nos aproximamos da Secretaria de Agricultura, nos aproximamos da Secretaria de Patrimônio do Estado, porque eu queria entender áreas devolutas que poderiam ser transformadas em produtores de fora do Estado que pudessem ter um benefício de aqui no Estado. E quando eu falo, eu não quero que vocês me vejam somente chinesinho. A Granfino, como eu disse diversas vezes, é uma grande, apesar de ser um concorrente, é um grande amigo. É um pessoal que nós temos uma relação profissional muito grande. Se eu como disse, que eu passei por Campos e vi aquela área toda parada, não me conformei de entender que eu trago hoje milho de pipoca e aquela região seria extremamente favorável a isso, e sei que está começando um projeto de soja, por que não um projeto de milho e pipoca? Se juntar a produção da Chinesinho e a produção da Granfino, nós dois juntos consumimos quase 1.000 toneladas mês de milho e pipoca. Qual é o nosso interesse? Ficar fora do Rio? Não, nós temos um mercado para disputar, mas nós temos o reconhecimento de onde estamos. Então, a indústria ela precisa receber o máximo de informações e sair de um rótulo de uma empresa predadora, mas uma empresa que possa trazer progresso, futuro, crescimento. Isso é muito importante. Se eu analisar esse hectarezinho de pimenta malagueta, isso poderia... Eu fiz uma continha aqui, perto de 27 a 30 mil reais por mês. Quer dizer, eu entendo todos os projetos que existem, mas eu acho que no lado dessa produção do agro, eu acho que é como se o Rio de Janeiro não tivesse entendido o quanto pode ser interessante, porque é o segundo mercado em consumo do Brasil. Quer dizer, se você analisa que o consumo está aqui, não faz sentido que o agro se distancie. Tá? Então, é só mesmo para reforçar aquilo que nós estamos vendo, e com o Banco do Brasil fomos muito bem recebidos. Foi uma relação muito boa, Alex, como eu falei, com o Alexandre Boechat, que é o cartãozinho que ele me deu. Mas fiquei muito feliz de ver lá em Trajano de Moraes receber as fotos de lá da produção de batata, porque eu não tinha pensado. A nossa unidade de Vassouras, que é a CREC, ela compra batata em Minas Gerais. Quer dizer, será que não é uma coisa de tentar alguma relação aqui próxima? Mas a ignorância é limite de uma efetividade de resultado. Quer dizer, como eu não sabia que em Trajano de Moraes tinha produção de batata, eu não imaginei procurar batata ali. Olha como é que as coisas acabam se distorcendo pela falta de informação. Então, desde o começo, eu tenho dito para o Fred, eu me ausento em alguns momentos por diversas razões, mas sempre que posso, eu procuro participar, porque alguma coisa vai sinalizando. O nosso desejo de fazer esse projeto aqui no Estado e tentar fazer essa reunião com 26 secretários de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro foi porque o nosso presidente falou anterior: eu não consigo me conformar de que 73% daquilo que é a nossa venda está no Rio de Janeiro e que 94% é comprado fora. Então, eu queria deixar essa iniciativa que nós estamos tentando aí, ainda não temos assim uma coisa concreta, mas eu percebo já diversas sinalizações, até mesmo quando eu percebo que foi citado pelo Alex, o louro, e por você também, Raquel, que nós já apresentamos, que nós já discutimos o assunto, porque isso nos dá esperança de que, em algum momento, essa situação possa reverter e nós podemos ter uma participação maior aqui no Estado. Antero, a Perfeito, Antero. Emater, ela costuma divulgar todo ano um relatório de produção. Eu já sabia ali em Trajano, eu conheço a presidente, a Zeni, é a presidente ali de Trajano, ela fica em Imbé, e ela já trabalha com produtores ali de batata ali com a gente. Então, se você procurar o relatório da Emater no estado, normalmente fevereiro, março, eles fazem essa divulgação. E como eles estão muito dentro, né, dos pequenos distritos, eles têm esse conhecimento que a gente olhar como um todo, não chega. Então, procura a Emater, que com certeza você vai ter essas surpresas boas, né, para a gente aí. Ok, muito bom, muito bom. Vamos lá. Ainda temos um tempinho. Se vocês ainda Fred, podem falar, Pablo, ainda podemos pensar mais, é, pensar em alguma ação no futuro que a gente possa, que a gente possa Deixa eu fazer, só refletindo a partir de interromper o agora. Alex. Fred, deixa eu só continuar até que o Antero falou. A gente Uhum, executa o nosso curso técnico em agronegócio há 10 anos.
E quando nós iniciamos, o nosso grande ídolo era um primeiro egresso nosso que conseguiu ir para uma propriedade. A gente tinha muita gente de São Paulo, que era as empresas, né, como tem prioridade, elas pediam vagas. A gente tem um polo em Barra Mansa, né, então é quase São Paulo, e aí eles vinham para cá para fazer. E o grande modelo eram dois alunos que tinham conseguido ganhar muito dinheiro, era um salário muito bom em Rio Verde. Né? Quer dizer, a gente sempre tinha aquela história de que o agronegócio se faz fora do nosso estado. Né? E não no nosso estado. Se trabalha a agropecuária fora do nosso estado. Só que nesses 10 anos, eles já não são mais modelos. É claro que sempre, né, a gente não vai aqui negar o poderio aí do nosso vizinho do lado de São Paulo, Minas, próprio Espírito Santo, mas a gente já consegue realidades hoje. Então, o nosso modelo hoje não é mais quem saiu, é quem conseguiu mudar a sua propriedade, quem está conseguindo fazer algo aqui no nosso estado. E a gente já consegue se ver no agronegócio, porque normalmente a gente tem uma visão muito romântica do agronegócio, né? Aqueles grandes campos de soja. Nós mesmo do Senar, sempre quando a gente olha para o agronegócio, aparece aquelas máquinas, né? Aquele todo potencial do nosso Brasil aí para o agronegócio, sim, mas a gente consegue olhar para a cadeia do agronegócio e enxergar principalmente a agricultura familiar, que é a importância aqui do nosso estado. Então, a gente está conseguindo aí, Antero, aos pouquinhos, que eles olhem para o nosso estado, que quem a gente forma hoje não pense somente que o ídolo dele é aquele que foi para Rio Verde conseguir um bom salário, que é possível aqui no nosso estado, sim, trabalhar. É, Ok, obrigado. o Antero, Fred, ele colocou com muita propriedade, né? É, é a voz do mercado, vamos dizer assim ali. Aqui, acho que dentro do grupo é a voz do mercado. Tu vê que tá com sede e a água tem, mas ele não sabe como buscar essa água. E é aquilo que eu falei lá atrás, Raquel. O trabalho de vocês, ele está muito silencioso. Efetivo, ok, dentro da sua coisa, mas ainda é silencioso. Isso precisa ganhar uma visibilidade um pouco maior. Fred, eu fiz uma pergunta, não sei se você pode responder a isso, não sei se é competência, desculpa, é no bom sentido, tá, amigo? É, o Antero fez uma reunião com o Banco do Brasil. Eu fui da diretoria do Banco do Brasil, tá? Sou aposentado hoje, tá, Antero? Então, com essas entranhas, uma vez eu questionei muito lá na diretoria, porque as linhas de crédito na área rural, por exemplo, a piscicultura, a maior parte do recurso para crédito na área de piscicultura está indo para Minas Gerais. E a gente aqui com o litoral não estava recebendo recurso, tá, Antero? Só para você ter uma ideia. Então, aí o pessoal na diretoria, né? Pô, você está pedindo agricultura para o Rio de Janeiro? Você vai para um gerente de agência? Eu tive recentemente, eu sou diretor de uma associação do Banco do Brasil e fui numa agência do interior, no interior não, Rio Bonito, né? E crédito rural praticamente zero. Eles não querem emprestar no crédito rural, mas devem emprestar no crédito rural. Não é querer, não, devem emprestar, entendeu? Então eu acho que se a gente fizer uma tomada, um mapeamento, primeiro do dinheiro, o dinheiro, o dinheiro é a mola propulsora desse negócio todo aí, tá? É, não acha que a área rural do Centro-Oeste, no modo geral, do Centro-Oeste aí de outras áreas no sul do Brasil, até São Paulo, cresceu por causa do dinheiro, que é um dinheiro subsidiado, foi bastante subsidiado, né? E aqui a gente a vocação é de sitiante, né? De produção de alimento, é de sitiante. Essa é que eu vejo. Produção. Cachoeira de Macacu foi tudo dividido em quatro alqueires praticamente lá, as fazendas, né? Por causa do INCRA lá que teve, né? Para esse tipo de trabalho. Não tem produção, a gente briga lá. Eu fico brigando para comprar milho e soja, caroço de algodão para transformar em alimento para vaca de leite, que nem um maluco. É difícil isso. Ah, vai no banco. Não, não pode, não tem crédito, não vou emprestar e etc. Entendeu? Então
eu acho que o primeiro passo para a gente começar, não sei se é o primeiro passo, não sei, Raquel, você está na ponta do ensino, né? O Antero está na ponta da compra, né? E nós precisamos ver o meio-campo aqui. Nós precisamos unir isso tudo, né? Fazer esse jogo todo, essa constelação ela flutuar, né? Mas só para finalizar, Cristina, já te passo. Fred, fazer um ofício ao Banco do Brasil perguntando sobre o valor do crédito rural destinado aqui para o Rio de Janeiro e como está por município, né? Município por agência. Isso já começa a dar uma, uma pontada lá, porque o Banco do Brasil ele é o capitão aí da área rural. O Bradesco está se insinuando, tá? Mas é o capitão ainda do empréstimo na área rural. Eu acho interessante para ter esse elemento, como o Antero falou, para a gente começar a mapear isso. E aí, com a Raquel, a gente fazer esse estreitamento com os municípios, para saber quais são os produtores que estão aptos a buscar o dinheiro rural, né? E a gente ajudar nesse processo. Acho que vai exponenciar um pouco o trabalho da Raquel. Minha sugestão, Fred. Já anotei a tua sugestão aqui, já peço. Vou ver, depois eu vejo Tá, como é que eu faço, tá bom? obrigado. Cristiane, Boa tarde a todos. Olha, que bonito ver cada um falando aí sobre a sua expertise, sobre a sua área, né? Porque realmente, para a gente valorizar e transformar, a gente precisa da união de todos. Isso aí é fundamental. Eu sou contadora, meu esposo ele é representante comercial, ele vende sementes para as áreas de cultivo. E eu entrei meio que nessa área e gostei muito do agro por isso, né? Porque eu ia estar próximo a plantadores, né? A produtores. E a contabilidade em si, ela se envolve em todo o processo. Ontem mesmo eu estava com um cliente aqui no meu escritório, a gente fazendo um cadastro no INCA. Ele estava tirando o CICIR dele, quer dizer, não te me procuro para o ITR, outras coisas, mas a gente se envolve desde. Congelou. tá falhando, Cristiane, ou sou eu? É ela? Eu acho que é ela, eu Ah, acho que é a Cristiane, A Receita que Federal está Cristiane, congelou. chamando ela. acho que sua internet caiu. É, Oi, tá escutando bem? Tá Acho que caiu, escutando? ficou um Tinha tempo congelado. congelado. Ficou um tempo congelado. Congelou de novo. continua. Desliga a câmera, Cristiane, às vezes. O que eu queria trazer aqui para o grupo, ficou melhor agora? Desliga Melhor a agora? câmera. Porque aí às vezes melhor ainda, se você desligar a câmera. Assim? Você diz assim? Então, o que acontece, o que eu percebo, né? Eu gostei muito aí da Raquel falando sobre o Senar, que trabalho bonito e sustentável, né, para todas as áreas, né? A gente vê que pega vários campos de atuação, de trabalho, e eu acho que é isso, formar, unir forças. Eu acho que esse pensamento do turismo para a área rural vem a unir mais pessoas, a trazer um crescimento maior para o Estado. Eu acho que trazer visitantes para viver o campo, caminhar ali nas plantações, colher frutas, conhecer o processo produtivo, provar o alimento, entender a origem, isso tudo faz com que. Raquel, tá falhando. Congelou de novo. Congelou de novo, Raquel. Mesmo É, com a. nem com a câmera. É porque quando Não, você tá desliga congelando. a câmera, né, você alivia, né? Ó, a ligação dela está muito fraco. É, Das partes de rede social, né, criação de sites, eu acho que promover esses projetos e trazer pessoas para que eles conheçam cada dia mais
o que é a área, né, de produção, isso faz o desenvolvimento, não só de quem está ali, porque vai trazer mais pessoas interessadas, né, em comprar, em investir. Eu acho que é muito importante, quando na vez passada falou sobre o turismo, me veio várias cenas, né, na cabeça, né? Então, eu acho que é um tema muito importante e que deveria dar aí prosseguimento para que vocês tivessem maior desenvolvimento nessa área. Essa é a minha opinião, viu? Obrigado, Cristiane. Reinaldo, tá sem áudio, Reinaldo. Então, Aproveitando o gancho do Alex em te dar mais trabalho, tá bom, é isso? agora me veio aqui a dúvida, como é que está a Né? inscrição de outros representantes dos demais municípios na nossa Câmara? Você pode depois dizer isso lá no nosso chat, lá no nosso grupo? Não precisa Bom, ser agora. isso. As instituições, você pergunta? É, porque, Ah, pelo que eu vejo, a gente tem muita gente daqui, né? Não tem muita gente dos outros. do interior que você fala? Aqui se falou muito de outros municípios e a gente não está vendo gente que represente. De repente, procurar algumas entidades, alguma coisa assim. Procurar entidades que estejam mais no interior, né? Que tenham a sua atuação mais no interior, é isso que você diz, né? Até porque isso facilitaria até o que o Antero falou aí da necessidade de batata, A e aí, observação, né? se alguém de lá já ficaria mais fácil esse contato. Perfeito, Você perfeito. diz fazer uma associação de produtor rural de uma determinada categoria, é, enfim, aquele que vive o dia a dia. É Isso, isso? exatamente. É Bem mais pensado, próximo. pessoal. É isso aí. É isso mesmo. E aí a gente vai unir aqui nesse fórum, acaba unindo todo mundo. Todos os atores, aqueles que estão na coluna do negócio, né? Desde da entrada do dinheiro ao produtor, a comercialização. Aí tem um Antero aqui né, que está envolvido na área de comercialização. Eu, como federação lá de turismo, o turismo rural. Você monta toda a cadeia. E as dores vão sendo sentidas aqui, Fred, e vão sendo espalhadas, né? E Jogadas da para aqueles. Embrapa também conosco. Embrapa, pô, a Embrapa Solos faz um trabalho excepcional. O Senado tem ciência disso, sabe disso. A Embrapa faz um trabalho de. Nossa, eu me orgulho Ô, da. Eu orgulho aí. E por último, Cristiane, só falando. Seu marido, o nome dele é Jacinto, não, né? Não, é Sérgio Cardoso. Não, Não, quem vende semente para mim de pasto é Jacinto. ele Ele vende. já ia fazer um pedido, Cristiane. Fazer o pedido aqui. Não, Pois é é, porque o Rio de Janeiro não é tão grande para mas isso, eu tô te falando. falando. Ele vende vários tipos de semente. Depois a gente vai conversando. Tá bom. Mas só Ó, uma coisa. Antero, por favor. Antero? É só para mostrar, eu agora começo a receber, depois dessas reuniões, fotos, por exemplo, quer dizer, aí eu começo lá de Trajano, me mandou aqui por coincidência agora, quer dizer, começa a ficar uma coisa já mais interessante, porque a gente começa a ver o pessoal se manifestando. Isso é muito bom, né? Isso gera um otimismo para que as coisas possam acontecer. Então, eu diria, no caso, Alex, que a reunião no Banco do Brasil foi na superintendência e eu vi um engajamento muito interessante. Quer dizer, eu acho que isso, pelo menos conosco lá com o subsecretário de Agricultura, a reunião foi muito interessante. Eu digo assim, pelo menos a gente acaba vivendo um pouco de esperança. Eu sei que não resolve muito ter esperança, mas ajuda bastante. E vendo principalmente que essa situação de uma duração mais longa
um louro, por exemplo, de 2 anos e meio, a gente esteve conversando sobre juros anuais, prazos de carência, aquilo que a gente podia ajudar o produtor, porque muitas vezes ele desinformado, angustiado, e sem saber para onde correr, ele abre mão de uma possibilidade que, de repente, está no quintal da casa dele, né? E que ele não percebe por tudo aquilo que é o desconhecimento do processo contábil de uma operação. A indústria não pode deixar de receber tudo com a sua respectiva nota fiscal. Não existe essa possibilidade. Então, dentro de uma formalidade necessária, e ele, assustado com tudo aquilo que representa uma formalidade, muitas vezes ele não se arrisca. E não se arriscando, as coisas não acontecem e não adianta reclamar porque não aconteceram. Da parte da indústria, ela tem o seu dia a dia, ela precisa gerar o seu negócio. Porque uma coisa importante que o Alex colocou é que nenhum de nós pode viver sem a visão de lucro. Não é possível. Não ter lucro significa não poder crescer, não poder fazer nada. Então, eu acho que esse apoio ao pequeno produtor e o entendimento que, do outro lado, tem as indústrias que podem, desde coisas pequenas, como eu fiz esse exemplo aqui da pimenta da Malagueta, que eu trago de Minas, 1.500 a 2.000 quilos por mês, quando isso poderia estar sendo dentro do Estado, são 30 mil reais. Quer dizer, isso por mês para muito produtor que tem uma opção ou que criou uma diversificação nova para tentar sobreviver. Ele poderia sinalizar e firmar, mas qual é? É a insegurança. A insegurança num bom contrato de fornecimento que pode acontecer, com aquilo que ele tem de poder depois de financiamentos, que ele pode, através de Banco do Brasil, como que nós estamos usando como exemplo, enfim. Eu acho que o desconhecimento promove um afastamento que é prejudicial para o produtor e prejudicial para a indústria, que ela quer realmente dar uma contrapartida daquilo que é efetivamente o maior mercado dela, que é o Rio de Janeiro, no caso da nossa empresa. Mas que, infelizmente, você não vê produtores engajados para que isso aconteça. Por ignorância, por desconhecimento, por falta de entendimento em todas as normas necessárias. Mas é por isso que acaba a indústria se afastando. Ok, Antero, obrigado. Uf, Mauro colocou uma informação aqui no chat, tá? Quem puder ver, não houve produção de batata inglesa no estado em 2023, segundo a Emater Rio, tá? posso sugerir um negócio, Fred? Me permita, eu falo pra cacete, mas porra, Pode. é porque esse Que é negócio é tão isso? empolgante. Que isso? Você, né? Você, que isso? Jamais, não fala, mano. Porque esse é um muito bom debate. São coisas. Desenvolvimento econômico é minha pauta, eu gosto demais. O, é, Raquel, você consegue, Fred e Antero aí, a gente consegue fazer um projeto piloto com algum município, dentro de uma produção que o Antero compre? Assim, pega um município desse que a Raquel tem algum tipo. Saiba que aquele secretário de Agricultura e o prefeito estão comprometidos com a atividade, porque a gente sabe que isso não muito funciona. Tem gente ocupando Secretaria de Agricultura que não tem a menor vocação com essa questão. Aí eu queria propor um projeto piloto, que o projeto piloto é que ele vai dar a multiplicação. Pega um determinado município, pega o Senar, eu trago a FBHA, traz o Banco do Brasil, né? Todos os players que estão envolvidos nessa cadeia, nessa pequena cadeia aqui, mas a indústria, né? No caso, eu estou falando do Antero, tá? Vamos fazer uma rodada e falar assim, olha, precisamos de recursos para isso, para plantar isso, a municipalidade vai garantir isso e acabou, etc e tal. Entendeu? Fazer um projeto piloto. A gente tem essa competência, Fred, para a gente fazer um projeto piloto para esse desenvolvimento aqui? A gente consegue fazer isso, Antero? Podemos. Eu não... Bom, a gente tem que entender primeiro a tua ideia de uma forma mais ampla, né? Para visualizar isso direito. Mas a gente pode ir conversando sobre isso. Né? Só fala assim, o tempo que a gente tem atualmente esse ano é muito pouco, a gente só tem novembro, a nossa próxima reunião, mas a gente pode ir conversando. Eu não sei se eu consegui captar a tua ideia de projeto, a gente pode ir conversando para ver se a gente consegue construir o que você quer, tá? Entendo. Antero, Você entendeu, Antero? O Fred, eu queria, o Alex, dizer para você que nós fizemos isso, porque
como esse projeto o nosso presidente pediu em 2014, e eu pedi ao deputado Luiz Antônio, deputado federal, que, como ele é de Valença, e a nossa unidade, a maior unidade está em Valença, nós tentamos ver se era possível uma cultura que desse um retorno muito rápido, e separamos pimenta dedo de moça. O deputado Luiz Antônio me levou eu vou dizer que pelo menos aí uns 80 possíveis produtores. 3 meses depois das nossas reuniões, apareceu um senhor de bicicleta com uma caixa de madeira com 20 quilos de pimenta dedo de moça. Usamos Relatou aqui. isso como protótipo. Dali para frente, hoje, eu compro 6 toneladas, 5 toneladas em Valença, quer dizer assim, deu certo? Claro que deu, lógico. Eu hoje não compro mais dedo de moça em Minas, nem em São Paulo, como eu comprava. Eu compro em Valença, no estado do Rio de Janeiro. A única coisa que é frustrante é que eu parei ali. Não consegui, quer dizer, mesmo com todo o exemplo, o depoimento do produtor a respeito da nossa honestidade de faturamento, eles desejaram, depois, claro que não ficou um, depois foi juntando outro. Hoje são 5 produtores que estão nesse projeto. Quer dizer, eles têm uma entrega prevista, fomos à Universidade de Viçosa, trouxemos a tecnologia para eles fazerem a conserva para que nós pudéssemos, durante o ano e não no período de inverno, ficar sem o abastecimento. Trouxemos essa tecnologia, os nossos técnicos vão implantar, cedemos bombonas para eles armazenarem isso daí. Quer dizer, a roda fez o seu ciclo. Então, o que não foi adiante é quando você precisa de alguma outra coisa. Por exemplo, no caso de hortelã para chá, eu uso a menta piperita, que é possível também facilmente produzido no estado. Mas eu acho que talvez eu seja incompetente no meu discurso para convencer, ou talvez as empresas, o produtor sempre fica um pouco arredio. Aí eu tentei ver se era possível fazer isso através de cooperativas, porque uma organização numa cooperativa, a conversa empresarial, eu diria que é mais palatável, fica mais fácil. E eu disse, olha, eu estou vendo que individualmente, para essas pequenas produções, não é interessante. E eu sugeri para os diversos municípios, nessa última reunião que nós tivemos com os secretários, que eles procurassem essas organizações em termos de cooperativas, associações, para que a gente pudesse não ficar pulverizado, porque também de nossa parte é complicado isso. Então, se houvesse a possibilidade de organizar em cooperativas e que essas cooperativas pudessem disseminar aquilo que é a nossa necessidade e a cultura que nós precisamos que eles tenham, a indústria está absolutamente aberta a participar. No Banco do Brasil, o banco me perguntou, o Boechat, Antero, vocês fariam um contrato? Eu disse, mas eu não tenho problema de fazer o contrato. Eu só tenho que especificar tudo aquilo que rege. Porque quando eu tentei estabelecer aquilo que era a comercialização, a compra de pimenta dedo de moça, uma coisa que foi solicitada pelos produtores, você podia usar um preço médio. Por quê? Porque no verão a pimenta vem a R$ 2,50, R$ 2,70. No inverno, ela vai a R$ 11, R$ 12. Fechamos com eles, esse ano nós pagamos um preço médio de R$ 8. Eles, no verão, com a pimenta vindo a R$ 2,60, a gente pagou 8. No inverno, ela indo a 12, como foi, nós pagamos 8. E tudo isso é possível. A indústria está aberta, ela não quer se enclausurar. Ela desejaria, pelo nosso presidente, que o Rio de Janeiro entendesse o nosso propósito. A ideia do presidente é, 73% eu vendo aqui no Rio. Não é justo que eu não retorne isso para aquilo que é a população que me aceitou como fornecedor, como parceiro do seu dia a dia, né? Então, fizemos a roda rodar, ela rodou e funcionou bem. Agora, talvez, nesse momento, seria necessário, por isso eu convidei os 26 secretários para que a gente pudesse explicar um pouquinho das nossas intenções e nossos projetos. Não sei se isso aí serviria. Isso que você está dando como exemplo, Sim. no caso Raquel, desculpa, Cris, a Raquel, nessa identificação, por exemplo, é o que você está falando, eu preciso de uma produção rápida de hortelã, né? Que é um produto mais rápido. O Banco do Brasil, ele está olhando para você como garantidor. O contrato é o garantidor da operação de crédito que ele faz, tá? E não confie no superintendente, não, porque ele vai falar tudo aquilo que você quer e quando chega lá na agência, não funciona,
eu sei a cabeça do Banco do Brasil, tá? Então, nós vamos fazer, tá bom. Chega lá na hora e cria uma desculpa porque o nome do produtor rural começa com a letra A. Eu quero só com letra C. É assim que funciona. Então, eu não sei, de repente pegar esse é o produto, você é o cliente, né? A Raquel faz um mapeamento aonde tem esse produto, ok? A gente vai no Banco do Brasil, atravessa, vê uma forma de fomento e começa. E depois dá a publicidade disso. É esse que eu estou falando do projeto piloto, né? Qual é a tua necessidade? Quais são as suas principais necessidades? X, Y, B, beta, gama e delta. Raquel, tem como você mapear dentro do estado os produtores ou possíveis produtores desses produtos? Ó, tenho sim, a região mais propícia tal, 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 tal. Vamos ao Banco do Brasil, vamos reunir com o Banco do Brasil. Aí, como você falou, é a possibilidade de formar uma cooperativa? Pode ser. Ou até agrega uma cooperativa local, tá? Normalmente é cooperativa agrícola ou cooperativa de leite, é o que está no mercado, aqui no Rio ou agrega a cooperativa. E você entra como garantidor da operação com um contrato de compra, compra futura. No mercado Centro-Oeste, eu falaria com você de CPR, Cédula do Produtor Rural. Aqui não existe Cédula do Produtor Rural, tá? Tô falando que eu conheço um pouquinho esse mercado. Então, é só isso, uma rodada para a gente tentar fazer essa roda girar, mas me permita, não sei, é mais contínua, entendeu? É mais ou menos por aí, tá? Bom, vamos Cris. pensando nisso na próxima reunião, até porque a nossa hora já está é, indo muito longe. Eu vou dar a fala para a Cristiane, né? E depois, quem quiser fazer a fala final, a gente faz ou a gente deixa para a próxima. Deixa um pouquinho de assunto para a próxima também. Cristiane, por favor. Eu queria deixar aqui como inspiração para as regiões fluminenses o caso do Alto lá, do Caparaó, porque eu estive visitando, né, o município, né, que é famoso pelo café lá em Caparaó, né, e lá os produtores investem, né, em boas práticas agrícolas, colheitas seletivas, torrefação artesanal, né, em certificações. Isso levou, né, o valor dos produtos, né, e atraiu visitantes Ferrou. interessados em conhecer o processo, né, de colher os grãos, de ir no cultivo de morango, colher os morangos junto com meu filho e comer por lá junto com o chocolate. Então, é, é um incentivo muito importante, além deles aumentarem o valor do lucro, né, dos produtos que eles vendem ali, né, o turismo, trazer tantas pessoas para aquele local, e com certeza ajuda nas vendas, né, dos produtores, né, e eu queria deixar isso para vocês, que as propriedades, né, como visita, degustação, hospedagem, né, porque várias ali de café já estão trabalhando com hospedagens também. Então, eu tenho certeza que é capacitação e aumento aí de volume, de valores para o produtor rural. Ok, obrigado, Cristiane. Bom, nossa hora já está mais ou menos batendo, né? Então, eu queria agradecer a Raquel por ter vindo, ter falado, mostrado o projeto do Senar, né? Excelente. Fez as nossas cabeças dentro dessa Câmara Setorial refletir bastante, pensar bastante. A cabeça do Chapiaçu está cheia de ideias, né? E é ótimo isso, eu acho isso excelente, é assim mesmo que funciona nessa tempestade que vai fazer alguma coisa brotar, né? Então, muito obrigado pela tua participação. Muito obrigado, seja sempre bem-vinda, sempre que quiser, tá, Raquel? Se você Obrigada. quiser falar alguma coisa, por favor. Queria agradecer, Fred, de novo a todos aí. Foi muito bom, né, participar, conhecer novos atores aí. Espero, né? O Fred tem meu contato. Eu não estou
na Câmara Setorial, mas fiquem à vontade, Fred, para passar o meu contato profissional, você Pode tem deixar. aí, não tem problema nenhum. Ao Alex, sobre esse projeto que você colocou no ar aí, eu acho que, assim, nós estamos, lembrar do nosso foco, né? Eu acho que a gente é muito bom em algumas coisas e nós podemos contribuir muito com a formação profissional, com a demanda, mas eu acho que tem atores melhores nisso. A Emater, as próprias secretarias, os sindicatos, né? Com certeza eles são melhores nesse trabalho de extensão e nós estarmos juntos para unir, para fazer esse processo educacional aí, com certeza, tá? Eu estou à disposição, se precisar de alguma outra ação do Senac, vocês desejam que a gente converse sobre, até para crescer, né? Estou à disposição aí mais uma vez, muito obrigada. E baixem o nosso aplicativo Caminho da Roça, né? A gente quer aí que ele chegue aí o maior número de pessoas e quem sabe a gente se encontra aí numa das propriedades aí eu numa visita técnica e vocês passeando lá. Não é isso? Obrigada aí a todos. Muito obrigado, Raquel. Então, gente, agradeço a participação de vocês. Nos encontramos na nossa próxima reunião em novembro para finalizar esse ano e qualquer coisa é só chamar no privado. Querido Mauro, do IBGE, muito obrigado pela sua participação pelo chat. Espero que numa próxima vez você consiga um microfone para que você possa conversar, para que a gente possa dividir as informações que você traz, né, do IBGE. Muito obrigado. Obrigado a todos, um excelente dia, restante de dia, né, um excelente restante de semana. Até logo.